Ética já estávamos com saudade desse momento de compartilhar conhecimento com vocês. E hoje nós temos um assunto super especial. Sempre nos perguntam, às vezes no direct, como é que funciona se eu quiser me associar a outro advogado, abrir um escritório de advocacia, né, em sociedade com alguém. Então, se você tem dúvidas sobre isso, esses vídeos são para você. Hoje nós vamos começar, hoje e na próxima semana, a falar sobre sociedade de advogados. Então, vamos falar muitos assuntos interessantes e importantes, não só para o seu exame de ordem, para a sua prova da OAB, mas também para a sua organização societária na atividade profissional. Isso mesmo. Então, no Momento Ética de hoje, nós iremos falar sobre o artigo 15 do nosso Estatuto. Já pega papel e caneta, abre o bloco de notas, porque o assunto de hoje é extremamente interessante. Então, o artigo 15 do nosso Estatuto diz o seguinte: os advogados podem... Gente, quando a gente sempre fala podem, vocês já fazem um risco ali para não esquecer disso. Podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Aqui a gente precisa fazer um adendo para vocês. Por quê? Antes de 2016, não era possível que um advogado autônomo constituísse uma sociedade de advogados. Mas, a partir da Lei 13.247 de 2016, a advocacia ganhou um novo status. E aí o advogado que trabalhava ali de maneira individualizada também pode ter a sociedade. Então, a sociedade simples é aquela composta por 2 advogados ou mais, enquanto a sociedade unipessoal é aquela que pode ser formada por apenas um advogado na Constituição. E por que esse assunto é tão importante? É importante porque nós sabemos que em nosso país nós temos uma alta carga tributária na pessoa física, né? No imposto de renda da pessoa física, que por mais que é escalonado, né, as tabelas do imposto de renda ainda são muito superiores do que a tributação da pessoa jurídica. E como nós temos a possibilidade do escritório de advocacia ser optante pelo Simples Nacional e a tabela do Simples Nacional às vezes é muito mais favorável do que a tributação na pessoa física, então esse advogado sozinho não tinha opção, né, de como tributar menos. Então, realmente com a vigência dessa lei que veio alterar o artigo 15 do Estatuto da Advocacia, nós tivemos essa grande conquista para a advocacia e para os advogados autônomos que agora podem, se quiserem, abrir a sociedade unipessoal da advocacia. E o que vai dizer o parágrafo 1º desse artigo 15? Vai dizer que a sociedade de advogados e também a unipessoal, ela adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial a sociedade tenha sede. Perceba que você não vai pegar o contrato social e vai lá na junta comercial, não, porque aqui nós não estamos falando de sociedade mercantil. Lembra que a nossa profissão não é uma profissão mercantil. A junta comercial serve para registro de sociedades com cunho mercantil. Nós somos regidos pelo nosso estatuto, pela nossa lei maior. E aqui tem uma regra que nos mostra que o nosso contrato social da nossa sociedade simples ou da sociedade unipessoal, ela é registrada no Conselho Seccional do Estado, da base territorial, onde essa minha sociedade vai ser instalada. E lá no parágrafo 2º, eu vou ler o 2º e o 3º para a gente fazer a explicação deles. Então fala o seguinte: aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Lá o parágrafo 3º, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que faça parte. Então, primeiro, a gente precisa reafirmar que aos advogados, né, eles estão o quê? Vinculados ao nosso estatuto, o Código de Ética. Então, se constitui ali a sociedade, essa também vai ser regulada pelos nossos próprios atos, normativas e o nosso estatuto que a gente já tem aí. E aí a gente precisa combinar também com o parágrafo 1º lá do Regulamento Geral, que diz assim: as atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos. Até no parágrafo 3º, que falava sobre a menção da procuração.
Pode constar lá a sociedade na procuração? Pode até constar o nome da sociedade, mas vai ser outorgada a procuração para o advogado, aquele que possui o número de inscrição na OAB. É a ele que é outorgado os poderes ali para agir e falar em nome do seu cliente. Por isso que é importante a gente ler também o artigo 37, por quê? Porque é atividade exclusiva da advocacia. Então a sociedade, ela tem sim, a gente vai falar para vocês as penalidades que ela pode sofrer, mas é o advogado que realmente está vinculado. E aí você pode perguntar, mas então para que ter sociedade? Primeiro por conta da questão tributária e da questão organizacional. Às vezes você tem uma sociedade de fato, mas não de direito, não organizada, e os valores precisam passar pela conta da pessoa física de um desses advogados, né? É preciso indicar uma conta de uma pessoa física para receber um alvará, um RPV. Então, você tendo uma sociedade, é que deixa claro, você pode receber tudo isso nas contas da sociedade, na gestão da sociedade, mas quem tem esse poder de postular são os advogados que a constituem. O parágrafo 4º vai dizer o seguinte: nenhum advogado, prestem atenção toda vez que a gente tem uma regra exclusiva, né, que exclui um direito, exclui um ato do advogado. Nenhum advogado pode entregar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma unipessoal com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Perceba, eu não posso integrar uma sociedade unipessoal e constituir uma sociedade simples de advocacia na mesma seccional. E se eu tiver uma sociedade simples que tem filial, por exemplo, aqui no meu estado, nesse estado onde eu tenho uma filial, eu também não posso constituir outra organização societária diferente desta que eu já constituo. E por que isso? Isso é um cuidado que o nosso legislador ele trouxe para nós, para que a gente não corra o risco de defender clientes sem saber de interesses conflitantes opostos no processo, para que eu tenha uma organização societária única e para que também a OAB possa fazer a fiscalização dessas sociedades, né, e também das infrações éticas eventualmente cometidas pelos integrantes dessas sociedades. E aí o parágrafo 5º do artigo 15 do nosso estatuto fala o seguinte: o ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Então, olha que aqui a gente tem várias regras. Então, vamos dizer que eu tenho a minha sede aqui na seccional do Mato Grosso. E aí eu vou abrir uma filial lá em Minas Gerais. O que eu faço? Eu primeiro preciso averbar na seccional onde eu tenho a sede da minha sociedade e depois também preciso fazer essa comunicação lá na filial, na seccional onde eu vou também estabelecer a minha filial. Lembrando que nesse caso é obrigatório aos advogados daquela sociedade fazerem a inscrição suplementar, aonde eles vão ter também agora uma outra filial da sociedade de advogados. O parágrafo 6º desse mesmo artigo 15 vai nos dizer que os sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Isso foi um motivo muito óbvio, né? Imagina se eu e Cíntia fôssemos sócias, né? E eu estivesse atuando para o autor e ela para o réu. Há um interesse conflitante, até porque a sociedade, seja ela empresarial ou de advogados, ela tem um afeto societatis, ela tem o interesse comum que a sociedade vá bem. E numa situação dessa, com certeza, não é nem um pouco ético e é por isso que eu tenho essa vedação no parágrafo 6º. Mas digamos que nós estejamos em seccionais distintas, nós temos uma filial, a professora Cíntia cuida da filial lá em outro estado, e nós não sabíamos, né, que são clientes aí, interesses opostos dos nossos clientes. Então, o artigo 20 do Código de Ética e Disciplina nos dá uma ideia do que fazer em situação como essa, tá? Esse artigo 20 se aplica nessa situação e também se aplica naquela situação em que o processo começa consensual, tem tudo para dar consensual e de repente não dá consenso e o advogado precisa escolher aí por uma das partes para atuar, porque não tem mais como atuar pelas duas. O que vai dizer o artigo 20? Olha, se tiver conflito de interesses e não conseguindo harmonizar, o advogado tem que optar por um dos mandatos e renunciar aos demais,
resguardando o sigilo profissional. Lembra que nós já falamos aqui sobre sigilo profissional? Gente, é muito importante. Volta lá, uns momentos éticos para trás, revisa tudo sobre sigilo profissional. Mas aqui o que você precisa saber é: os advogados de uma mesma sociedade não podem representar clientes com interesses opostos e, se não conseguir harmonizar a situação, precisa optar por um deles e renunciar ao mandato. E aí a gente chega no nosso último parágrafo de hoje, que é o parágrafo 7º do nosso artigo 5º lá do Estatuto, que diz o seguinte: a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Aqui a gente tem um fenômeno, que é a transformação da sociedade pluripessoal em unipessoal. E como que significa isso na prática? Então, aquele advogado que fazia parte lá da sociedade, né, com 2 ou mais pessoas, ele vai se retirar, ele vai sair. Nesse momento em que precisa fazer a alteração contratual, ele pega as cotas dele e já aproveita a oportunidade e faz também a sociedade unipessoal, aquela que só realmente vai ter um advogado. E o porquê que nós optamos em separar esses artigos e trabalhar cada um em um momento ético com vocês? Nós sabemos que na nossa vida prática isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes os advogados acabam trabalhando durante muito tempo de forma autônoma, mas sem ter essa profissionalização. E o fato de você ter um CNPJ, isso vai facilitar, como a professora Mayara já falou, diversas funcionalidades que o advogado e aquela sociedade ele realmente pode ter. Então, na semana que vem, nós iremos trazer para vocês algumas questões práticas com exemplos de como são constituídas essas sociedades, e isso para tentar realmente auxiliar vocês, seja no exercício da advocacia ou até mesmo para sua aprovação no exame de ordem. Não perca o vídeo da semana que vem, porque vai ter um bônus para aquele que participar e visualizar esse vídeo, e tenho certeza que vai ser de grande valia para que expanda aí a sua mente na organização societária da sua atividade profissional. Advogados do Futuro, vem com a gente!